E agora a gente vai fazer contato com a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, a Ivone Silva. Você está aqui, Ivone? Já podemos fazer contato? Já podemos chamar a Ivone? E, Olá! boa noite, Oi, tudo bem com Ivone! vocês? Boa Tudo noite. Boa bem? noite, Boni. Sempre muito bom falar com você, Ivone. Vamos lá, vamos falar da luta dos trabalhadores, os bancários, especificamente. Vamos começar pelos bancários, afinal de contas, começa uma campanha salarial, não é? E numa situação absolutamente inédita, no meio de uma pandemia, em que a saúde, não só dos trabalhadores, mas da população, está em constante risco por conta da atuação do governo federal, o descompromisso do governo federal na defesa da vida. E, infelizmente, a gente vê que esse tipo de comportamento também se repete entre os patrões, inclusive os bancos, né, que tanto têm lucrado ao longo dos últimos anos, né? Ivone, eu queria que você começasse a falar sobre a importância da mobilização dos trabalhadores bancários nesse momento que é tão diferente e como é que isso está se refletindo nas negociações. Boa noite. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, a nossa campanha nacional, né, como você bem esclarece, ela é importante, apesar dos bancários serem apenas 1% dos trabalhadores, vamos dizer assim, com carteira assinada, só o aumento salarial, a PLR, os tickets colocam milhões de reais na economia, né? Porque é são trabalhadores aí que estão no Brasil todo, né? E essa nossa campanha desse ano, como você falou, ela é atípica, né? Eu nunca imaginaria fazer uma campanha numa pandemia, mas a gente tem conseguido fazer usando os meios eletrônicos, pensando como que nós vamos fazer as negociações, que também já são virtuais, e nós esperamos que o nosso acordo coletivo ele seja renovado. Ele vence agora 31 de agosto. Né? E as Ivone, a gente primeiras deve... conversas, como é que está sendo? Está tendo uma receptividade dos banqueiros? Como é que está esse início de negociação, Ivone? Tem diálogo? Tem, nós entregamos uma pauta, né? Agora nós fizemos uma primeira reunião na sexta para colocarmos a questão das o calendário, né? E a nossa primeira negociação será terça-feira agora, dia 4, e começa com teletrabalho. E é exatamente sobre o teletrabalho, Rafa, que eu quero perguntar para a Ivone, né? Porque a gente tem acompanhado toda essa mobilização da categoria dos bancários, né, para a renovação desse acordo coletivo, e aí a gente vê que uma das cláusulas desse acordo coletivo é o trabalho home office, né? É importante neste momento, Ivone, a gente discutir a regulação do teletrabalho daqui para frente. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Com garantias Sim, de direitos, porque o né? que Porque trabalhar em casa acontece? requer também. Sim, regras, né? Porque o que acontece? Se os trabalhadores não forem lá e colocar o que eles acham, o que eles estão pensando e o que eles querem, o patrão vai fazer. E é isso que a gente já tem visto, né? Então já teve presidente de banco aí falando: olha, ficar em casa é um privilégio. Então, assim, você tem que ir lá e dar uma parte dos seus recursos. Ele recuou agora, mas falou, né? Porque as pessoas acham o seguinte: ficar em casa é um privilégio. E não é bem assim, né? Nós estamos em casa primeiro por causa de uma pandemia. E se isso ficar, nem todo mundo, primeiro que não pode ser todo mundo obrigado, que as pessoas têm coisas diferentes, né? Então, tem gente que mora num apartamento que tem um local específico e tem pessoas que não moram num lugar, numa casa, né? Outro mora numa casa que vai ter um espaço maior, tem gente que mora sozinha, tem gente que mora com 2, com 3, com 4 pessoas. Então, ela é vamos dizer assim, são diferentes situações, né? E nós achamos também o seguinte: não pode ter redução de direitos, né? Também essa pessoa que está lá, ela tem que ter condições de trabalho, então ela tem que ter uma cadeira apropriada, uma mesa apropriada, e o banco tem que fornecer isso, né?
Também pensar na questão, ela não pode arcar com questões de internet, de energia, ou seja, toda a questão do equipamento e apoio constante disso, e ela também tem que ir ao seu local de trabalho, né, ter um local de trabalho que ela se reúna com os seus companheiros de trabalho para poder realmente ela também se socializar, né, porque essa também é uma parte importante, porque todo mundo em casa e trabalha, não conhece seu chefe, não conhece seu colega, né? Porque hoje ele pode até conhecer porque entrou, mas nós estamos falando que é uma parte do trabalho que veio para ficar. Então, eu posso ser recrutada para trabalhar num banco e nem saber quem é o meu chefe, nunca ter visto ele pessoalmente, né? Porque já está acontecendo isso, várias empresas já contratando, fazendo toda a seleção virtual. Você vai lá, é tudo por vídeo e você não aparece no local e começa a trabalhar. É isso. Teve, por exemplo, funcionários que no meio da pandemia, o novo chefe assumiu, né? E esse novo chefe, a pessoa nem sabe, teve que virtualmente saber como trabalhar, como lidar. Então, vamos ter várias questões que nós vamos ter que discutir se for ficar a questão da pandemia. Ivone, entre os trabalhadores bancários, os trabalhadores da Caixa Econômica Federal, que são responsáveis por atender a população mais necessitada, que precisa desses recursos que foram colocados a duras penas pelo governo federal através do auxílio emergencial, eles também se colocam numa posição de maior risco, de maior vulnerabilidade. Eu queria que você falasse sobre as condições de segurança desses trabalhadores e, mais do que isso, falar da importância do Banco Público, da Caixa Econômica Federal Pública, para fazer o atendimento às pessoas que mais precisam desses recursos nesse momento. Bom, primeiro, está dessa forma por uma incompetência do governo, né? Porque ele não quis descentralizar isso. Então, nós poderíamos utilizar todos os bancos que nós temos do país para fazer esse pagamento. Então, não ficaria centralizado, concentrado em um banco só. E nós fizemos essa proposta e o governo não aceitou. Outra coisa, um monte de problema que deu muitas vezes foi também porque o governo optou por usar só o método de internet, né? O método virtual. E aí nós temos uma população, o Brasil é imenso, e essa população, ela tem, por exemplo, diversas formas. Tem gente que não tem telefone celular, não tem dinheiro para isso, tem outras pessoas que não sabem mexer nisso, e nós falamos, tinha que descentralizar, por exemplo, tinha que ter apoio nas prefeituras, né, para fazer cadastro, para poder colocar, não podia ser só por um aplicativo. E dentro do banco, nós conseguimos que tivesse todos os equipamentos individuais para os funcionários. Mas chega uma hora que isso vira uma confusão danada. Imagina 1.000 pessoas numa fila. Como é que você organiza isso? Então, assim, perdeu-se... Então, toda a eficácia dos equipamentos individuais, eles ficam... vamos dizer assim, atrás, né? Por causa que você começa a ter grandes tumultos nas agências da Caixa. E isso poderia ter sido resolvido se o banco tivesse descentralizado. Mas, infelizmente, os bancos privados também não fazem o papel que é realmente de atender a população no país. E aí fica muito centralizado nos bancos públicos, né? Mas o governo ele tinha o poder de dizer, né? De falar para os outros fazerem isso também. E a importância do Banco Público nesse momento, Ivone, em que você precisa exatamente desse contato com a ponta e principalmente nas regiões mais distantes do país. Reafirma mais uma vez a necessidade disso, né? Não, e outra, tem um monte de cidades em que só tem banco público, é só Banco do Brasil ou Caixa. Não tem uma agência de banco privado lá, né? E são muitos municípios. E mesmo assim, nós temos um monte de municípios que não tem nenhuma agência bancária ainda. E essa é a nossa reivindicação, que todos os municípios têm que ter uma agência bancária para atender a população. Agora, na questão do pagamento dos R$600, isso ficou muito evidente. Uma pessoa ter que viajar 100 quilômetros, 150 quilômetros para poder sacar os seus R$600 em uma outra cidade. É um absurdo isso, né? E os bancos públicos, eles ajudam muito no desenvolvimento dos municípios, né? Do país, porque são eles que o crédito chega nesses municípios através do banco público. E banco privado só fica concentrado nas capitais, né? E nem na capital muito longe. Então, assim, em São Paulo, se você for na Zona Sul, na Zona Leste, eu sempre falo isso, não tem agência bancária.
As pessoas aqui também de São Paulo têm que viajar muitas vezes 20 quilômetros para poder ter uma agência bancária para poder ser atendida, né? E isso pode ser diferente se tivesse realmente uma política de valorização aí de bancos públicos, né? De abrir mais agências, de mais contratações. Esse governo e o governo anterior, que foi o Temer aí, após o golpe, tem sido constantemente, tem feito um ataque a todos os trabalhadores de bancos públicos e fez uma diminuição dos trabalhadores, né? E sem uma contratação. E está fazendo isso e está sobrecarregando todos os trabalhadores desses bancos. Agora, Ivone, assim como os bancários, diversas categorias de trabalhadores entram neste segundo semestre em campanha salarial. Paralelamente, o governo Bolsonaro, junto com seu ministro ali, o Paulo Guedes, tenta a todo custo implantar um projeto ultraliberal com a venda aí do patrimônio brasileiro, atingindo as mais diversas categorias de trabalhadores. Como que é para você, Ivone, lutar por direitos trabalhistas em meio a um governo que tem a intenção, quer privatizar tudo no país? Olha, é muito difícil e principalmente assim a categoria luta, né? Então tudo que nós temos na nossa convenção coletiva de trabalho hoje foi muita luta, né? Foram muitas greves, foram muitas pessoas que foram demitidas para conquistar esse direito, né? Então foi muita briga. E agora o que a gente percebe também é uma desvalorização muitas vezes das negociações, né? Porque bancários, metalúrgicos, professores, né? Menos até, mas você tem várias categorias que fazem uma negociação, você tem um acordo coletivo e muitas vezes você está vendo aí prefeitos, governadores e o presidente na contramão, né, abrindo tudo, e aí você percebe que tudo que você negociou foi por água abaixo, porque os governos estaduais, os municipais e o federal não estão nem aí com a vida do trabalhador, né? Então você faz toda uma negociação de proteção e muitas vezes você vê leis falando que o bancário tem que ir lá e atender na fila. Que é um absurdo, né? Você tem que proteger a pessoa, não pode ir lá no tumulto, né? E também, para mim, é vergonhoso como o governo tem tratado a questão da pandemia, né? Porque ele está, desde o início, ele faz a questão da imunidade, né? De manada que eles falam, né? Então não tem a questão do isolamento social. Eles acham o seguinte: todo mundo tem que pegar e morra quem tem que morrer. Só que aí deixando bem claro, né? Eles começaram a abrir tudo quando eles perceberam que os ricos estavam salvos e que não estavam morrendo mesmo. E hoje você percebe isso pela estatística, né? Quem é que está morrendo são os trabalhadores e as pessoas que moram na periferia, né? Porque o restante... E aí teve até uma declaração há alguns meses atrás de um banco de investimento que falou isso, falou, a pandemia já passou, que os ricos estão salvos, entendeu? Então, tem leitos para os ricos nos hospitais privados, então você tem as pessoas que são da classe média alta conseguiram estar em casa, tá isolado e coloca aí, né? Tá os pobres agora indo para morrer, estão os trabalhadores que estão indo para morrer, e eu acho muito triste isso, porque é um país que vai demorar muito para superar tudo isso na questão da pandemia. Já está sendo difícil nos países que fizeram tudo certo, agora imagina aqui, né? E tem uma outra coisa, né? A questão de quem pega o Covid-19 tem muitas sequelas, né? Então, tem muitos trabalhadores que vão ficar de licença durante muito tempo devido às suas sequelas e recuperação em relação ao Covid, né? Então, nós vamos também sobrecarregar todo o nosso sistema de saúde com casos de Covid durante muito tempo, né? E aí, uma outra bandeira nossa é de defesa do SUS, né? Nós temos que fazer a defesa do SUS nesse momento e injetar o dinheiro que eles não estão colocando na questão para a pandemia. A gente não usou nem 30% de um orçamento, né, para a questão da pandemia. Então, é um absurdo. Então, os trabalhadores querem que se coloque dinheiro no SUS para poder realmente salvar toda a população. Certo, Ivone. E agora, no próximo dia 7, as centrais sindicais realizam um protesto contra o governo Bolsonaro, puxado aí especialmente contra a falta de uma coordenação nacional no combate ao coronavírus, à Covid-19, e também a crise econômica que assola aí o nosso país. Quais detalhes você pode adiantar para a gente, Ivone, desse Dia Nacional
de luta? Vai Olha, ser um é um evento dia que está sendo virtual? Como vai definido ainda. funcionar? Está sendo definido, né? Foi tirado semana passada, então está sendo construído nos estados. Aqui em São Paulo nós vamos construir os atos. A pauta ela é uma pauta nacional, porque nós queremos que continue a questão dos R$ 600, que ajuda até 31 de dezembro. Também queremos aí a questão do fortalecimento do SUS, né? A parada desse ataque aos trabalhadores, a última foi, por exemplo, do Bolsonaro vetar a questão da outra atividade, que é os nossos acordos coletivos valerem até o próximo ser negociado, e nós sabemos que tem muitas categorias com muitos problemas ou com a faca no pescoço, porque tem que negociar, porque senão ficam sem nenhum direito, né? E também que você realmente tenha, assim, salve as vidas, né? E não faça como o governo está fazendo agora, que é colocar todos os trabalhadores para a morte, né? Então, nós vamos construir atos, né, com atividades, sejam presenciais, sejam virtuais, que a gente sabe que é assim agora que funciona, né? A rede também é um fator muito importante para pressionar, e é isso que nós vamos utilizar no dia 7. E a gente vai divulgar aqui pela TVT, pela Rádio Brasil Atual, pelas redes sociais da Fundação. Quero agradecer a participação da Ivone Silva, que é a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, aqui nessa edição do Brasil TVT, falando sobre a luta dos trabalhadores bancários e de todas as centrais sindicais, a luta pela defesa dos direitos, do trabalho e da vida em última instância. Ivone, muito obrigado pela tua participação, bom trabalho para você, boa sorte nas negociações, e a gente está sempre aqui com os microfones e a imagem aberta para você. Muito obrigada, e qualquer dúvida das pessoas tiverem em relação à nossa campanha nacional e nossa pauta, é só consultar lá o site da Rede Brasil Atual e os sites dos sindicatos e da CUT também.